Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, a espinha dorsal do direito administrativo. É o caderno 10 do projeto, Atos Administrativos. Mas olha, em vez de só ficar listando o conceito, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos imaginar o ciclo de vida de um ato. Tipo, uma licença para um restaurante abrir, sabe? Vamos ver como essa licença nasce, como ela vive e, claro, as várias formas como ela pode morrer. A nossa missão aqui é transformar essa teoria toda, que às vezes é tão abstrata, em algo prático, com foco total no que bancas como a SGV amam cobrar. É uma abordagem excelente, porque assim, cada etapa dessa jornada que você descreveu mostra um princípio fundamental de como o poder público age, né? E no final das contas, o objetivo é esse mesmo. Não é só decorar, é entender a lógica por trás de cada conceito. A gente vai pegar esse material super denso do professor Lessa e extrair as ferramentas, as dicas, os exemplos que realmente fazem o conhecimento fixar para a prova e para a vida. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O nascimento do ato. Para essa licença do nosso restaurante ser considerada, digamos, viva e legal, ela precisa passar por uma espécie de controle de qualidade, certo? Uma checagem dos componentes dela. Exatamente. O material do professor Lessa usa aquele mnemônico clássico, o COF, FOFO, MO, OB, para esses 5 componentes, ou elementos, que garantem a validade do ato. Mas para não ficar só na sigla, a gente pode pensar nisso como se fosse uma inspeção na estrutura de um prédio. Se faltar um desses elementos, ou se ele tiver algum defeito, o prédio inteiro pode ruir. Gostei da analogia. Então, qual seria a fundação desse prédio? Aquilo que é absolutamente essencial e não pode ter nenhuma falha. A fundação são os 2 primeiros elementos. Competência, o CO, e a finalidade, o FI. Competência é bem direto. O agente público que assina a licença tem o poder legal para fazer isso. O secretário de urbanismo pode dar uma licença de funcionamento. Se a resposta for não, a fundação já está rachada. E a finalidade, o porquê de tudo. O ato sempre tem que buscar o interesse público. Se o secretário emite a licença só para beneficiar um amigo, ignorando as regras... Ele está desviando da finalidade. Exato. Isso é abuso de poder. E é um vício fatal, insanável, não tem conserto. Entendi. Então, se a fundação está comprometida, ou seja, se o vício é na competência ou na finalidade, já era. O ato é nulo. E os outros 3, o que seriam o FOM e o OB nesse nosso prédio? Esses seriam a estrutura e os acabamentos. A forma é como o ato se apresenta, o seu revestimento. Geralmente é escrito. E um ponto crucial que o caderno do professor Lessa destaca bem é que a motivação, ou seja, a explicação do porquê da decisão, ela faz parte da forma. Depois vem o motivo, MO, que é a situação do mundo real que justifica o ato. É a causa, no nosso exemplo, o motivo é o fato de que o dono do restaurante cumpriu todas as exigências da lei. Ah, tá. E por fim, o objeto, OB, que é o conteúdo do ato, o efeito prático que ele gera, conceder a licença. E claro, esse objeto tem que ser lícito, possível, certo. Peraí, deixa eu ver se eu peguei a diferença que sempre confunde todo mundo. Motivo e motivação. O motivo é a causa real, o fato. O dono cumpriu os requisitos. A motivação é a exposição escrita dessa causa, no papel, a justificativa que faz parte da forma. É isso? Perfeito. É exatamente isso. E essa distinção nos leva direto para uma das armadilhas mais clássicas de prova, que o material explora muito bem, a teoria dos motivos determinantes. Essa teoria é, na essência, um teste de honestidade para o administrador público. Um teste de honestidade, como assim? Pensa num ato que, por lei, não precisaria de justificativa. Um ato discricionário, como a exoneração de um ministro, de um cargo em comissão. Agora, imagina que o gestor, mesmo não sendo obrigado, resolve escrever o motivo no Diário Oficial. Exonero por necessidade de corte de gastos.
A partir desse momento, ele se vinculou àquela declaração. Ah, Se alguém provar que não existia corte de gastos nenhum e que o motivo na verdade era outro, o ato se torna nulo. A teoria diz o seguinte: se você deu um motivo, ele tem que ser verdadeiro. A validade do seu ato agora depende disso. uau, isso é muito forte. Então, mesmo quando o gestor tem liberdade de escolha, se ele decide justificar, ele cria um vínculo com a verdade daquela justificativa. O que conecta tudo com a ideia de discricionariedade e controle, né? Onde exatamente o gestor tem essa liberdade? Exato. A discricionariedade, essa margem de escolha que a lei dá ao gestor sobre a conveniência e a oportunidade, ela mora justamente nos elementos motivo e objeto. A lei pode dizer, por exemplo, você pode conceder a licença se os requisitos forem atendidos. Esse pode dá ao gestor a liberdade de avaliar o momento, a forma, só que essa liberdade não é absoluta. E aí que entra a grande questão do controle. Que é até onde o Poder Judiciário pode ir ao analisar esses atos. Um juiz pode chegar e dizer, olha, acho que não era conveniente dar essa licença agora e simplesmente cancelar o ato do prefeito. Essa é a linha que define a separação de poderes, né? A regra de ouro é a seguinte: o judiciário pode e deve controlar a legalidade de todos os atos, sejam eles discricionários ou vinculados. Ele pode verificar se o nosso prédio foi construído seguindo a planta da lei. Certo. Mas o que ele não pode fazer é entrar no mérito administrativo. O juiz não pode substituir o julgamento de conveniência e oportunidade do administrador pelo seu. Ele não pode dizer, eu como juiz teria construído um prédio azul em vez de verde. Isso seria administrar, não julgar. Boa. O juiz fiscaliza a legalidade da obra, não a decoração. Isso deixa a base bem clara. Agora vamos para a segunda parte da jornada do nosso ato, a extinção. A licença do restaurante foi concedida, mas algo pode dar errado. E aqui a gente tem o grande duelo que sempre cai em prova: anulação versus revogação. Sim, e a melhor forma de entender é com outra analogia. Pensa na anulação como a descoberta de que um casamento na verdade nunca foi válido. Por exemplo, uma das partes já era casada. A lei olha para aquilo e diz, isso aqui nunca existiu. Ah, entendi. O efeito é ex tunc, ou seja, ele retroage e apaga tudo como se nunca tivesse acontecido. A causa da anulação é sempre uma ilegalidade, um vício de origem no ato. O nosso prédio já nasceu com um defeito na fundação. E quem é que pode declarar essa nulidade? Tanto a própria administração, pelo seu poder-dever de autotutela, né, corrigindo os próprios erros, quanto o poder judiciário. Mas tem um detalhe importante aqui: uma proteção para o cidadão. A Lei 9.784 diz que a administração tem um prazo de 5 anos para anular atos que beneficiaram uma pessoa de boa-fé. Depois disso, o ato se estabiliza. Ok, essa é a anulação. E a revogação? Usando a mesma analogia do casamento. A revogação é como um divórcio consensual. O casamento foi perfeitamente legal, válido, sem nenhum vício. Mas, em algum momento, o casal decidiu que não era mais conveniente ou oportuno continuar junto. Não se discute o passado, só o futuro. Faz sentido. Por isso, o efeito é ex nunc, vale daqui para frente sem apagar o que já aconteceu. A causa da revogação não é uma ilegalidade, mas uma mudança no juízo de conveniência e oportunidade. E quem pode pedir o divórcio nesse caso? Quem pode revogar? Aí está o pulo do gato. Apenas a própria administração que praticou o ato. Só ela. Só ela. O judiciário não pode revogar um ato administrativo, pois isso seria entrar no mérito, na conveniência. Seria o juiz dizendo, eu acho que esse casamento não deve continuar. E claro, existem limites. O material do professor Lessa, citando a súmula 473 do STF, é bem claro. Não se revogam atos que já se esgotaram, atos vinculados. Que não tem mérito. Como a gente diferencia isso rapidinho? O professor Lessa nos dá exemplos perfeitos para isso. Pensa na cassação como uma punição. O ato era válido, mas o beneficiário descumpriu uma condição essencial. É a licença do nosso restaurante que é cassada porque o dono transformou o lugar numa casa de jogos ilegais. Ah, a culpa é do particular. Exatamente, a culpa é do particular. E a caducidade? Na caducidade, não tem culpa de ninguém.
O que acontece é uma mudança no mundo externo. Uma nova lei surge e torna aquela atividade proibida. Imagina que uma nova lei municipal proíbe restaurantes naquela rua específica. A licença caduca, ela perde a validade, não por um erro ou culpa, mas porque a lei mudou. A lei nova tornou o ato antigo incompatível. Certo, então a gente viu que um ato pode nascer com defeito, mas nem todo defeito é fatal, ou alguns podem ser consertados. É aí que entra a convalidação, eu imagino. Exatamente, a convalidação ou sanatória é o ato de consertar um vício. Mas só os vícios sanáveis, claro. É como fazer uma pequena reforma no nosso prédio. E o efeito, curiosamente, também é extunx, retroativo. É como se a administração dissesse: olha, vamos corrigir isso aqui e vamos considerar que o ato já nasceu perfeito desde o início. E o que pode ser consertado? Porque, assim, nem todo erro na obra dá para arrumar. Imagino que uma rachadura na fundação não tenha conserto. Exato. E para isso, o fichamento estratégico do caderno nos dá outro mnemônico valiosíssimo. Os vícios que podem ser consertados estão no FOC. Foco. Isso. Ou seja, vícios de forma, desde que ela não seja essencial ao ato, e vícios de competência, desde que a competência não seja exclusiva. Ah, que inteligente! Então o foco da convalidação está no foco. Se o problema é na forma ou na competência não exclusiva, dá para arrumar. O que nos leva à conclusão lógica De que os vícios de finalidade, a fundação, motivo e objeto são insanáveis, são defeitos estruturais muito graves. Para esses, o único caminho é a demolição, ou seja, a anulação do ato. fantástico. Acho que conseguimos percorrer todo o ciclo de vida do ato. Vamos só repassar rapidinho esses mnemônicos, que são verdadeiras ferramentas de bolso, né? Para os 5 elementos de validade temos CO, F, F ou OB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. para os atributos do ato, que dão a ele aquela força, O famoso PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. e para lembrar o que pode ser consertado, O foco está no FO-CO. Os vícios sanáveis são de forma e competência. o que fica claro ao final dessa jornada é que esses conceitos não são só teoria para passar em concurso, né? Para quem atua na área notarial e de registro, por exemplo, isso é o pão de cada dia. Cada registro, cada certidão é um ato administrativo com todos esses elementos e atributos. Sem dúvida alguma, a presunção de legitimidade de um registro de imóvel é o que dá segurança para todo o mercado imobiliário. Entender quando um ato é nulo, quando ele pode ser corrigido, isso é a essência da função de garantir a segurança jurídica. Como o professor Lessa coloca no material, dominar esse tema é dominar a espinha dorsal da função. É ser o guardião da validade dos atos que afetam a vida de todo mundo. E essa ideia do teste de honestidade da teoria dos motivos determinantes mostra uma responsabilidade enorme, né? É um princípio de lealdade, de transparência da administração com o cidadão. A motivação, quando existe, não é só uma formalidade, é um compromisso com a verdade. Exatamente. E isso nos deixa com uma última provocação, um ponto para reflexão que o material inspira. A gente viu que a administração tem um prazo de 5 anos para anular um ato ilegal que beneficiou um cidadão de boa-fé. Tudo em nome da segurança jurídica. Mas, e o Poder Judiciário? A princípio, ele não está sujeito a esse mesmo prazo de decadência para declarar uma nulidade. Então a pergunta que fica é: como a gente harmoniza a necessidade de segurança jurídica com a busca pela legalidade a qualquer tempo pelo Judiciário? Uau! Essa é uma questão que coloca 2 princípios gigantescos em rota de colisão. Fica aí a reflexão para quem nos ouve aprofundar. Se essa análise ajudou a clarear as ideias, que outro tema dos cadernos do ENAC Turbo vocês gostariam de ver destrinchado aqui? Deixem nos comentários, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!